Quando alguém se deixa levar por mágoas e falta de perdão, a comunhão é quebrada e isso provoca vários males. O primeiro deles é a cegueira espiritual. Então, o primeiro sintoma de relacionamento quebrado é cegueira espiritual. A palavra de Deus declara: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, está nas trevas. Viu? Está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço, mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É dura essa palavra, mas é real. Viu? 1 de João capítulo 2, 9 a 11. Está na palavra essa palavra, tá? Veja aqui a cadeia, ó. Primeiro vem a ferida, ela traz a mágoa traz a amargura provoca a quebra do relacionamento, olha aí, quebra do relacionamento entre os irmãos, o que traz cegueira espiritual, não andar em comunhão é andar em trevas, o que traz sérias consequências. Primeiro, a cegueira nos impede de agir com sabedoria. Se andarmos em trevas, não sabemos como agir, não teremos suficientemente luz para analisar a situação e agiremos por impulsos do momento ou julgamentos precipitados sem a palavra de Deus. A pessoa literalmente ou espiritualmente ela está cega. Não é literalmente, né? Mas espiritualmente ela está cega. Então ela perde a capacidade de entendimento das coisas. Ela vai agir com ódio, na base do fígado, como diz. Não é? Em segundo lugar, essa cegueira vai impedir-nos de ver-nos a nós mesmos pelos olhos da palavra, ou como de fato somos. A pessoa em trevas torna-se o centro da sua própria vida. A autocomiseração toma conta dela. É aquele sentimento de coitadismo, né? Autocomiseração. Isso ela fica se vendo como vítima. As piores coisas acontecem tudo com ela, coitadinha. Não é assim? Essa é a ideia. Então leva a pessoa, a autocomiseração leva a pessoa a exigir dos outros toda a atenção para si. E aí é que se torna difícil o relacionamento com a pessoa, com esse sentimento de autocomiseração, não é? De coitada, porque ela fica pesada. Não é uma fala agradável, uma presença alegre, é só peso. Uma cobrança excessiva, né, de atenção. Ela fica sugando, não é? Ela vive remoendo mágoas e fazendo confissões negativas. Vê-se apenas como injustiçada. Ó. Ela passa pela vida vendo-se como injustiçada, não é? Coitadinha, como uma machucada, desprezada, enfim, uma vítima. A cegueira impede-nos ainda de ver os outros como eles realmente são. Por pior que alguém seja, há algo de bom dele. Conta-se uma lenda que Jesus, certo dia, caminhava com seus discípulos e passavam por uma caveira de jumento, no fim da decomposição do seu corpo. O mau cheiro era insustentável e os discípulos reclamavam, tapando o nariz. Jesus, olhando para ela, disse: vejam que dentadura tão bonita. Moral da história: apesar da carniça, Jesus pôde ver algo belo. Beleza. Não é? Naquele jumento, aquele animal que se decompunha. Isso é uma lenda, viu? Daqui a pouco você vai caçar esse texto na Bíblia achando que existe ele. Abra teu olho. Isso é Heresias capítulo 6. Versículo 3,5. 3,5? Tá lá. Ok. Quem anda na luz saberá descobrir os valores de outras pessoas, mas quem anda em trevas só verá trevas. Todas as pessoas, né, que passam por essa questão da raiz de amargura, sim, acabam neutralizando o que há de positivo nas outras por causa de suas próprias feridas. Isso. Eles perdem a habilidade de reconhecer o que é positivo e focam simplesmente em si mesmas. Exatamente. Eu já tive pessoas com quem eu tive que caminhar, e no pouco tempo de ministério pastoral, de pessoas, o senhor sabe disso, de pessoas que, por exemplo, queriam a atenção em 100% do tempo. Estava sempre de madrugada, ligava ali, mas
ficava chateado quando a gente não dava atenção, ou que a gente estava tratando ou conversando com outra pessoa, e depois falava que, poxa, mas o meu problema é mais complicado que dela, só que nunca tomava uma atitude para mudar. Então, porque gosta do problema, porque usa o problema para chamar a atenção. E sempre polemizava com assuntos relacionados à vida de outras pessoas. O que é isso? Uma pessoa marcada pela amargura. Uma pessoa marcada por sentimentos tóxicos. Ela não consegue colocar o outro, né, numa posição de estima, e só fica lambendo as suas próprias feridas, né? Eu me lembro, numa ocasião, eu falei pra você, olha, fulano tá sugando você demais. Sim. Abre o teu olho, porque senão toda a sua vida, toda a sua atenção vai ser voltada para ele, para essa pessoa, e isso vai te atrapalhar. Verdade. E o nível da cura que Jesus nos revela através do seu próprio caráter, né? Ele fala, não há maior amor do que esse, do que alguém entregar sua própria vida pelos seus irmãos. Ou seja, ele está tão bem resolvido consigo mesmo, que ele já está preparado para se dar para outros. Abençoar. Ele está preparado para se dar para outros. Isso aí. E alguém que não vive isso, ela não consegue se doar para outras pessoas, não consegue abençoar. Exatamente. Então a amargura vai culminar em relacionamentos quebrados. Os sintomas dos relacionamentos quebrados, o primeiro deles nós citamos aqui, a cegueira espiritual. Segundo, essa cegueira nos impede de agir com sabedoria, vai impedir-nos de ver a nós mesmos pelos olhos da palavra de Deus. Ou vai nos impedir de ver-nos como nós de fato somos. A cegueira impede-nos ainda de ver os outros como eles realmente são. Por pior que alguém seja, há algo de bom nessa pessoa. E ainda, a insensibilidade para com os demais. Então, o primeiro sintoma é cegueira espiritual. O segundo é insensibilidade para com os demais. É um outro grave sintoma dos relacionamentos quebrados. A vida se torna egocêntrica. Isso é, a pessoa, ela é o centro de tudo. Gira em torno de si mesma, os demais são excluídos. Isso resulta numa indiferença para com as necessidades dos outros. Quem vive voltado para dentro de si, revivendo suas mágoas e problemas, fica alheio ao que se passa ao seu redor, em indiferença total. Essa atitude egoísta chega até provocar morte. É semelhante ao Mar Morto em Israel, que recebe as águas do Jordão e do Mar da Galileia, mas não dá. Isso é, a água para nele, a água morre, ele só suga. A água não vai para frente por causa da alta densidade de sal que ele tem. Então não vai água para frente, ele só recebe. Toda que chega morre ali, não é? Há um ditado que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. E ainda, outro sintoma é imaturidade emocional. O crescimento emocional é interrompido por ocasião da ferida. Olha, no momento em que a pessoa é ferida, o seu crescimento emocional para. Ela fica paralisada nas suas emoções. E só é retomado quando a cura ocorre. Imaturidade significa agir como criança e não como adulto. Já dissemos que a personalidade não amadurece com o corpo. Isso é, diz a pessoa tem 60 anos e ele é infantil nas suas emoções. Verdade. Não é isso? A maturidade emocional é distinta da física, da maturidade física. Para que ela ocorra, há que acontecer a cura e libertação de todas as feridas e mágoas. Tem uma coisa, apóstolo, muito importante. Sim. O senhor falando sobre essa questão que a ferida ela trava a maturidade. Obrigado. Que a ferida ela trava a maturidade, sim, né? E tem um fator físico e simples que revela como a gente pode resolver muitas vezes a questão de estancar essa ferida para que a gente continue amadurecendo, né? Quando alguém quebra um braço e tem por exemplo, a ruptura de um vaso importante, a primeira orientação é a pessoa pegar e fazer uma prensa, né? Para comprimir o sangue, para evitar que o sangue saia. Isso. Né? Então, da mesma forma, eu acredito que é na vida emocional. Se a gente é ferido e se a gente impede que se a gente fecha as saídas da vida, né? Aquilo que há de bom. Sangue é vida.
Né? E quando a gente é ferido emocionalmente, muitas vezes a gente deixa o nosso sangue emocional se esvair. A gente abre aquilo e fica chorando aquela ferida o tempo todo. Se a gente decidir colocar a mão em cima daquilo e falar, não, eu não vou perder a minha vida por causa disso, automaticamente as chances de cura são muito mais rápidas e melhores. Exatamente. Muito bem. Sintomas da falta de perdão. Ó, por que a amargura entrou? Porque não perdoou. Não houve perdão. Que é o estancar desse sangue, né? Não é? Não. Então, foi ferido, precisa logo perdoar. Precisa resolver isso. Porque senão vai se transformar em raiz de amargura. A amargura só tem lugar onde faltou o perdão. Viver nela é viver sem perdão, e isso traz terríveis consequências. Quando o perdão não ocorre logo no momento da ferida, esta vai produzir o ressentimento. O ressentimento se transforma em amargura, que por sua vez leva à acusação. A acusação se transforma em ódio, que por sua vez lança no engano, e este se transforma em perversão. Você pode se sentir magoado com os outros, consigo mesmo e com Deus. Essa mágoa o torna culpado, e onde há culpa, há sintomas. Quais são Esses sintomas da falta de perdão. Se você tem mágoa de si mesmo, os sintomas são sentimento de culpa? Isso é, quando a pessoa tem mágoa de si mesmo. Se você tem mágoa De si mesmo. Tem pessoas que têm mágoa de si mesmo. Ó, os sintomas são sentimento de culpa, de inferioridade, autocompaixão, autodepreciação, complexo de indignidade, indignidade, são coisas diferentes, vergonha, ódio, podendo levar até a atitude externa do suicídio. Aquela pessoa que não se aceita. Ele não gosta de si. Ele não se perdoa. Não é? Ele tem mágoa consigo mesmo. Ok? Se você tem mágoa de outros, agora já tem uma diferença. Primeiro é a mágoa de si. Agora a gente fala da mágoa de outras pessoas. Quais são esses Sintomas: ressentimento, amargura, mágoa, ódio, vingança, retribuição, podendo chegar até ao assassinato. Quem tem problema consigo pode chegar a tirar a própria vida. Quem tem problema com o outro pode chegar até tirar a vida do outro. O exemplo disso são crianças que sofrem bullying. Né? Como a gente viu naquele caso da escola o ano passado, né? Do Brasil, lá em São Paulo. Foi lá São Paulo? Me esqueci o nome da escola. Foi em São Paulo, né? O menino que entrou com a machadinha, entrou com o revólver e saiu matando todo mundo. E ele era um menino introspectivo. Ferindo um mundo de gente. Matou vários. Matou vários. Ferido de alma, que se sentia oprimido pelos outros, né? Sentia rejeitado, e o resultado final daquilo foi aquela triste chacina. Exatamente. Se você tem mágoa de Deus, tem gente que tem mágoa de Deus? Tem. Pior que tem, né? Como é que... Por quê? Ele fica culpando a Deus? Eu acredito que essa mágoa, ela nasça por uma transferência, né? A gente cresce aprendendo que Deus, por exemplo, um grande conflito para as pessoas. Eu acredito, meu ver é dessa forma. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Se Deus é onisciente e me ama, por que tantas coisas negativas acontecem comigo? E a pessoa não entende muitas vezes que a maioria das coisas negativas que nos acontecem foram frutos de nossas ações ou de ações de pessoas que estavam conectadas a nós e que vieram como efeito de cascata e nos alcançaram. Especialmente os pais. Os pais, né? Então o que acontece? Aí a pessoa que crê em Deus, ela pode correr o risco de atribuir a Deus a culpa das situações difíceis que acontecem, né? E é engraçado que a própria palavra, ela nos diz em Amós que de que se queixará, pois, um homem mortal? Se queixará de seus próprios pecados e delitos. Está tudo relacionado àquilo que a gente fez ou que alguém fez e que por consequência nos atingiu também, né? Você vê que o Senhor falou no domingo agora passado sobre a família de Acã, sobre Acã. Toda a família dele foi banida de Israel. Não é isso? E os 20 e tantos, ou 26 ou 36, não sei, que morreram por culpa dele. Por culpa dele.
Pois é. Aí a gente olha para a família de Saul, que também não foi diferente, né? Quando veio o decreto, da pior forma possível, porque veio através de uma médium, né? Ele ouviu aquilo, não ouviu da boca do Senhor, ele ouviu através de uma médium, né? Que traz ali um espírito para falar com ele e diz: vai morrer você e toda a sua família, né? Mas como não era o Eterno falando, ficou um, que foi aquele que se assentou com Davi depois, o Mefibosete. Exatamente. Então, se você tem mágoa de Deus, os sintomas são dúvida, questionamento, incredulidade e rebelião. Isto é, você duvidará da palavra de Deus, não acreditará nela e, em última instância, terminará em rebelião aberta contra Deus. A prevenção contra tais sintomas é permanecer continuamente no espírito de perdão. Quando Satanás vier para ferir, não aceite a ferida, libere-a através do perdão. Faça isso imediatamente. Não fica a Bíblia fala assim: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, veja Satanás usando aquela pessoa que você ama. Não veja a pessoa que você que te feriu, mas veja que por trás dela, quem está motivando aquele ali é Satanás, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra o diabo e seus demônios. Então, essa pessoa está sendo apenas um instrumento do diabo para ferir você. Nossa luta não é contra pessoas, está aí, Efésios capítulo 6:12, mas contra forças espirituais da maldade, contra demônios. Muito bem, nós vamos suspender nosso tema.